ajudá-lo a interpretar um texto. É isso mesmo! Hoje conversaremos sobre dicas de leitura e interpretação. Vamos começar? Mas antes, eu quero que me responda. Quais leituras você tem feito? Você costuma esquecer o que leu? Qual é a frequência dessas leituras? Você lê todos os dias, nem que seja um tiquinho? Bom, vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante e essencial para todos nós. Vamos juntinhos! A primeira dica é: leia muito, leia sempre. A leitura irá ajudá-lo a ampliar o vocabulário, pois conhecerá novas palavras. A cada livro lido ou texto, ou até mesmo gibi, você estará treinando o ritmo, a velocidade, a entonação da sua leitura. E cada vez mais respeitará as pontuações existentes nos textos. A próxima dica é: leia com calma e atenção. Não tenha pressa de terminar a leitura do seu texto ou de acabar logo a leitura daquele livro que você está lendo. Sabe por quê? Porque mais importante do que ler rápido é entender o que se está lendo. Combinado? Então, procure entender o sentido de cada palavra naquela frase. Pense, por que será que o autor escolheu essa palavra e não outra? Preste muita atenção nos detalhes, as expressões diferentes usadas pelos autores e procure compreender o que elas querem nos dizer. Se liga então que agora vem a terceira dica. A terceira dica é a seguinte: se você vai ler um texto, faça primeiro uma leitura silenciosa para conhecer os aspectos gerais do assunto que está sendo abordado nesse texto. A quarta dica é: se ao fazer essa primeira leitura do texto você encontrar uma palavra que ainda não conhece o seu significado, ilumine-a. Depois você terá algumas opções. Primeiro você poderá observar se há vocabulário nesse texto. Se não houver um vocabulário com o significado da palavra que você ainda não conhece, procure esse significado em um dicionário. O dicionário, há muito tempo atrás, era considerado pai dos burros. Você sabia? Pois é, mas eu discordo. Eu discordo, porque quem é inteligente e quer aprender cada vez mais, vai procurar entender o significado da palavra desconhecida até então. Mas, se você não tiver um dicionário disponível, ou não tiver acesso a um dicionário naquele momento, acesso à internet naquele momento para fazer uma busca, você poderá compreender o significado da palavra que você desconhece, tentando entender o contexto, o sentido dessa frase. O que será que essa palavra, nessa frase, está querendo dizer? Então, procure entender o sentido da palavra no contexto da frase, ok? Quinta dica. Agora que você já fez a primeira leitura silenciosa para conhecer o assunto geral do texto, já procurou aprender as palavras desconhecidas até o momento, chegou a hora de numerar os parágrafos desse texto, está bem? Sexta dica: releia o texto com calma e atenção novamente, parágrafo por parágrafo, isso é muito importante, tentando entender a ideia de cada parágrafo lido. Imagine um título para esse parágrafo que você está lendo, pois assim você estará destacando a ideia principal de cada trecho lido. Se tiver tempo disponível, também poderá ilustrar essa ideia central de cada parágrafo. Assim você compreenderá melhor o texto.
7ª dica. Por fim, após ler cada parágrafo, parágrafo por parágrafo, faça mais uma leitura do texto todinho, se possível, em voz alta. E se for um texto narrativo, procure identificar se é narrador, observador, ou seja, se ele apenas conta a história, ou se ele é um narrador personagem, ou seja, se além de narrar os fatos, se ele também participa da história. Após identificar o tipo do narrador, tente localizar os elementos que compõem uma narrativa. Vamos relembrar deles? Então, quando você estiver fazendo a sua outra leitura em voz alta, procure identificar os elementos da narrativa, o título, as personagens, o ambiente em que a história acontece, o tempo em que a história acontece, as emoções e os sentimentos das personagens, os fatos da história, conflito, o problema, às vezes é um desafio também, as ações das personagens e suas consequências e o desfecho, se está de acordo com o assunto da história. Combinado? 8ª dica, tão importante quanto as outras. Leia pelo desejo de ler, por prazer. Leia por você. Imagine que cada palavra que se comunica com você tem um brilho especial e criará um novo mundo para nós. Mergulhe nas entrelinhas do texto. Veja o que o autor sugere com cada palavra escolhida, com cada frase que forma esse ou aquele parágrafo. Cada ponto usado, ou seja, um ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou até mesmo uma vírgula, tem a sua importância. Ler por prazer o envolverá na história e o levará a lugares inimagináveis, onde suas pernas talvez não pudessem levá-lo. Após seguir todos esses passos, tenho certeza de que você terá compreendido totalmente o seu texto. Vou dar só mais uma dica. Combinado? Toda vez que você descobrir ou aprender uma nova palavrinha, tente usá-la em seu dia a dia, em suas produções textuais. Aposto que o seu vocabulário ficará cada vez mais enriquecido e você surpreenderá a todos, inclusive aos leitores do seu texto. Vamos praticar, queridos? Por hoje é isso. Leia sempre, leia muito. Um beijo grande e boas leituras!